E eu vou chamar mais uma vez Pastor Iso. Vamos aplaudir o Senhor. Pastor Iso é uma bênção. Se você não estava aqui ontem, eu estava louvando a Deus pela vida dele e honrando, porque nos primeiros tempos dessa igreja foi Pastor Iso que me discipulou, que cuidou de mim, que me deu uma direção do que eu deveria fazer. Então por isso ele está aqui também, para que nós pudéssemos honrar a vida dele. Eu queria que nós orássemos por ele, para que Deus o use aqui em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo. Nós somos gratos pela tua presença nesse lugar e somos gratos de maneira muito especial pela vida do pastor Iso, sua família. Obrigado, Senhor. Ele, como pastora Solange, falando de sementes, ele plantou muito aqui nesse lugar. Ele semeou muito sobre a minha vida, minha esposa, sobre esse ministério, e assim nós te damos graças. Usa a vida dele, Senhor, e que possamos aqui ouvir tua voz de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Você está feliz mesmo? Aleluia. Que alegria, gente, que alegria. Eu vou ter que me repetir, mas eu preciso dizer isso. Da minha alegria e de realmente me sentir muito honrado com o convite do pastor Heber e dessa igreja para estar aqui nesses 2 dias ministrando. É uma honra e é uma alegria para mim. Muito obrigado, gente. Obrigado, pastor Heber, pela confiança, pela amizade, pelo coleguismo. Temos andado juntos e temos aprendido muito um com o outro. Ontem o pastor Heber falou uma coisa a meu respeito. Ele disse que nunca conheceu alguém com a integridade que eu tenho. E eu não sei se tenho tanto assim. Mas eu queria dizer para ele nessa noite também, diante de vocês, que eu nunca conheci alguém tão íntegro e tão simples como o pastor Heber. Eu tenho andado com ele porque eu tenho visto isso nele. A simplicidade do Heber me assusta às vezes. No bom sentido. Aleluia. Então, gente, é um prazer, é uma alegria. Estou muito feliz. Vou ficar repetindo isso se eu estiver aqui. Mas é isso. É o que eu estou sentindo e a gente precisa falar do que sente. Porque toda vez que a gente fala daquilo que a gente sente, a gente fala do coração, a gente fala de forma espontânea, né? E a gente fala realmente com verdade, com sinceridade, com honestidade. Então é uma alegria. Bem, gente, eu quero começar. Eu queria saber quantos já ouviram falar no sorriso de Duchenne. Quem já ouviu falar aqui no sorriso de Duchenne? Ainda não ouviram falar sobre o sorriso de Duchenne? O sorriso de Duchenne foi batizado em homenagem a um cara chamado Duchenne. O nome dele é francês, eu não falo francês, então não vou nem me arriscar. Só no meio que diz Benjamin. Então, falando em inglês, né? Benjamin. Um pouco do inglês que eu falo. E ele foi um neurologista francês do século XIX. E ele fez pesquisas lá no século XIX, 1850, 60, sei lá, alguma coisa por aí. E ele começou a fazer umas pesquisas sobre o sorriso. É evidente, né? E aí, então, ele fazia pesquisas com uma terapia nova, naquela época, né? Era uma terapia de eletro, né? Ele dava pulsos elétricos nos seus pacientes, no rosto, para que eles sorrissem. E aí ele ia pesquisando para saber o que isso causava, quais eram as reações dos seus pacientes. Aquela coisa de pulso elétrico, bem fraquinho, não é nada que, não era choque em ninguém.
Mas então Duchenne ficou conhecido, e é conhecido até hoje, porque foi denominado o sorriso de Duchenne. E o sorriso de Duchenne, ele é um sorriso que é uma expressão de felicidade escancarada. Olha só. É um sorriso longo e intenso, resultado da contração de dois músculos, o zigomático maior, em torno da boca, e o orbicular, que circula os olhos. Então, ele descobriu que esse é o sorriso que traz, porque ele acaba permitindo no seu organismo que sejam gerados hormônios que te dão a sensação de bem-estar, de prazer. E aí, então, Duchenne ficou famoso e conhecido. E aí, alguns pesquisadores pegaram isso do Duchenne e começaram a aplicar, né? E então alguém diz o seguinte, que mesmo que seja forçadamente, se você sorrir forçadamente por 2 minutos, você libera o hormônio natural do bem-estar e baixa o hormônio do estresse. Olha, que coisa boa, hein? E aí, então, eles nos ensinam, esses pesquisadores, que a gente deve fazer o seguinte. A gente pega uma caneta e a gente vai para frente do espelho. E na frente do espelho, então, você coloca essa caneta na boca, e eu vou colocar, e vou mostrar para vocês como é que se faz. Assim. E você fica por 2 minutos. E depois de 2 minutos, o hormônio natural do estresse baixa e o hormônio natural do bem-estar aparece. Ele se manifesta no nosso corpo. Aleluia. Então eu queria fazer isso com vocês. É possível? E principalmente aqueles que talvez estejam, né, um pouquinho estressados, não sei, ansiosos, né? Fadigados, quem sabe. Então você tem uma caneta aí? Quem tem uma caneta? Pega essa caneta aí, por favor. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo? Amém? Então vamos lá. Não precisa, não vamos fazer 2 minutos, né? Mas a gente só vai fazer mesmo para a gente descontrair, para a gente, né, baixar esse hormônio do estresse, né? E subir o hormônio do bem-estar. Afinal de contas, essa noite é uma noite de celebração, é uma noite de alegria, é uma noite de felicidade. Então, mesmo que o corpo não queira se sentir dessa forma, mas então nós vamos ajudar ele. Amém? Então vamos lá, pegue a sua caneta, coloque na boca e vamos. Entre os dentes, que é para aparecer o sorriso. Agora olha a questão do seu lado. Olha do outro lado. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou me sentindo melhor. Acho que eu vou ficar aqui bastante. E agora eu estou tranquilão. Glória a Deus, gente. Vamos lá. Aplauda o Senhor Jesus, se você puder.
Aleluia. Aleluia. Tem unção aqui nessa noite, gente. Uau. Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 9, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Porque nós estamos tratando nessa noite sobre doação. Doar, não é? E doação não é nada mais do que semear. Quando você doa, você está semeando. Então vamos lá, 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você pode glorificar o Senhor por isso? Seria bom então se a gente viesse dar a oferta, né? A gente usasse o sorriso de Duchen, não era? Olha só. Porque a gente treina, a gente se aperfeiçoa à medida que a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende. Aleluia. E eu quero ler um outro texto também, pois eu vou tratar nessa noite sobre 2 textos que falam sobre semeadura. Então eu quero ler o segundo texto que se encontra em Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 6, versículo 7 ao versículo 10. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 10. Ele diz assim: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu estava pesquisando sobre isso, sobre semeadura, e eu já tenho estudado há algum tempo, já estudo há algum tempo esse assunto, e tem muita coisa mesmo, não é, sobre este assunto, sobre semear. Mas eu encontrei algo bem interessante de um pastor metodista, e o que me chamou a atenção foi isso. Por ele ser metodista, metódico, não é, de método. É o pastor Elfane Nolasco Rodrigues. E ele nos ensina que a lei da semeadura, e é lógico, semeadura tem que ter colheita. Então ele nos ensina que a lei da semeadura e da colheita rege tudo o que fazemos em nossa vida. O conceito bíblico de semear e colher se refere às consequências de nossos atos. Pois o que semear a perversidade, colherá males. Está lá em Provérbios 22, 8. E o que semeia justiça, recebe galardão seguro. Está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 18. Então ele nos ensina que é um princípio que rege toda a nossa vida, gente. A lei da semeadura e da colheita é um princípio que rege toda a nossa vida.
encontramos algumas dificuldades por causa de todo o ensinamento errado, errôneo, ao longo de toda, não é, de toda a história, por exemplo, do Brasil, no nosso caso. Então encontramos um ensinamento totalmente distorcido, deturpado, e é por isso que muitas vezes falar sobre esse assunto nos parece tão desconfortável. Falar sobre esse assunto geralmente é muito delicado, principalmente nós pastores, nós líderes. Nós precisamos falar sobre o assunto, mas nós precisamos sempre encontrar maneiras de falar isso de uma forma que fique bastante esclarecido e que acabe quebrando essas fortalezas, não é, que acabaram sendo construídas na nossa vida ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, antes de conhecer de fato a Jesus e de fazê-lo Senhor e Salvador da nossa vida e conhecer os seus ensinamentos, os seus princípios. Então é sempre bastante delicado tratar sobre esse assunto, porque ele envolve o que é uma preocupação para todos. Ele envolve o que é uma preocupação para todo ser humano, que é dinheiro. E uma vez que envolve dinheiro e apenas se pensa muitas vezes somente nesse sentido, então acaba se encontrando uma dificuldade ainda maior e obstáculos ainda maiores para nós enfrentarmos essa questão. Mas no texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, esse texto nos ensina os princípios para a semeadura. Diga para o seu vizinho, princípios para a semeadura. Evidente que esse texto do apóstolo Paulo não esgota o assunto. Evidente que existem muitos outros princípios. Mas eu quero tratar com vocês sobre esses princípios aqui estabelecidos. E esperar que vocês possam, então, ir em busca de todos os demais princípios na Bíblia. Pois eu não sei se você sabe, mas a Bíblia trata desse assunto mais do que ela trata sobre salvação. Você sabia disso? A Bíblia fala desse assunto mais do que ela fala sobre salvação. Porque Deus tem um interesse especial, e eu vou dizer para vocês, o interesse especial de Deus é nos abençoar. Aleluia. Por causa desse interesse especial, então, ele se dedica a nos ensinar. E algo mais interessante ainda é que a maioria desses textos, escute por favor, a maioria desses textos que tratam sobre este assunto não tratam sobre dízimos e ofertas. Sabe sobre o que eles tratam? Sobre como administrar o que fica nas nossas mãos. Que legal, né? A maior parte você vai encontrar, você pode pesquisar e você vai encontrar isso. Então a maior parte desses textos, eles não vão falar sobre dízimos e ofertas. Eles vão falar sobre como eu e você podemos administrar aquilo que fica na nossa mão. Você pode dar um glória a Deus? Exalte o Senhor, porque, rapaz, ele é bom demais. Ele quer tanto nos abençoar que ele se preocupou em deixar a maioria do ensinamento dele sobre finanças, sobre semeadura, sobre dízimo, sobre oferta, mas ele deixou a maioria deles exatamente sobre administrar tudo isso. Como administrar tudo isso? Mas vamos lá. Então Paulo ele trata sobre alguns princípios, eu vou colocar assim, e nesse aspecto então ele começa dizendo o seguinte. Ele começa dizendo, lembrem-se.
Então ele começa declarando, e esse é o primeiro princípio. É preciso lembrar. Diga então para a pessoa do seu lado aí, é preciso lembrar. É preciso lembrar. Porque ele diz isso. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Lembre-se, ele está dizendo. O ensinamento dado à igreja, que ela precisa todas as vezes que for semear, ela precisa lembrar. Toda vez que eu e você vamos semear, nós precisamos lembrar que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Hã? Me dá um glória a Deus aí, para ele, não é para mim. Aleluia. Primeiro princípio. Segundo princípio. Ele diz, cada um dê conforme determinou em seu coração. Segundo princípio, é necessário determinar no seu coração. Que semente você vai plantar? É necessário determinar no seu coração. Isso por quê? Para que não haja nenhuma confusão. Para que não haja nenhum tipo de negociação. Então ele pede que você determine isso antes. Antes de semear, você determina o que é que você vai semear. Então, é necessário determinar a semente no coração. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Porque uma vez determinado no coração, não há motivo para voltar atrás. Não há motivo para ter dúvidas. Ainda que paire na nossa cabeça aqueles pensamentos de será? Mas mesmo assim, quando algo está plantado no nosso coração, e é por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não pode ficar somente naquilo que é conhecimento. Ela precisa descer ao nosso coração. Porque quando ela desce ao nosso coração, ela muda a nossa vida. Ela muda as nossas atitudes. Ela muda o nosso caráter. Ela muda a nossa direção. Aleluia. É por isso, determinar, cada um dê conforme determinou em seu coração. Querido, determinou no coração, está fechado. Diga glória a Deus. Terceiro princípio. Não deve ser com pesar. Pois o texto diz, não com pesar ou por obrigação. Então não pode ser com tristeza. Não pode ser pensando assim, mas eu vou dar, eu vou semear, eu vou mesmo. Eu vou, sabe, triste, para baixo, sabe, pesaroso, coração pesado. Não pode. O princípio é, não deve ser com tristeza. Não deve ser com pesar. E ele diz ainda, nem por obrigação. Pois esse é o quarto princípio. Nem por obrigação. Ou, em outras traduções, necessidade. Então o princípio é, não pode ser, eu não posso considerar semear uma obrigação.
Porque obrigações cansam. Obrigações fadigam. Obrigações estressam. Obrigações desanimam. Ou será que é só comigo? É assim ou não é? Me dá um alô aí, faz assim, para eu saber que você está vivo aí. É assim ou não é? Então, nem por obrigação. Não devemos semear por obrigação. Não é, está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. Não, olha, todo mundo levantou lá na igreja, se eu não fizer vai pegar mal para mim. Mas eu vou, né? Eu tenho que ir, né? Então eu vou, né? Porque eu tenho que ir. Isso é obrigação. Então não pode ser por obrigação. Não pode ser. Quinto princípio. O texto nos diz que tem que ser com alegria. Deus ama quem dá com alegria. É isso que o texto nos diz. Pois Deus ama quem dá com... Vamos lá, me ajuda aí. Eu vou perguntar de novo. Pois Deus ama quem dá com... alegria. Pastor Heber, eu acho que vocês já viram aqui, né? Como é que se tira oferta na África, gente? Vocês já viram como é que se tira oferta na África? Quem já viu? Levanta a mão aí só para mim. Não, muita gente não viu, precisa ver. Quando eles tiram oferta na igreja na África, gente, eles vão dançando. Danço ruim, né? Tudo bem. Eles vão dançando. Toca uma música mais animada possível. E eles vão dançando, dançando, dançando. E depositam a sua oferta, o seu dízimo, a sua semeadura. Antes de nós, eles aprenderam que Deus ama quem dá com alegria. Né? Então, irmão, se vai dar, sem tristeza, né? Vai com alegria. Por isso que eu disse, vamos, né? Eu acho que eu vou fazer isso lá na minha igreja, né? Vou começar a treinar o povo lá. Vamos dar oferta. Pegue sua caneta primeiro. Vamos semear na vida do irmão. Pegue sua caneta primeiro. E vamos aplicar. É para ver se a gente melhora, né? Porque, gente, aqui eu acho que isso não acontece. Glória a Deus. Aqui, né, essa igreja é maravilhosa, né? E é sério, estou falando sinceramente. Mas lá na igreja, cara, quando chega a hora da oferta, fecha a cara. Aí tem gente que vai lá na frente assim, com cara ruim. Glória a Deus, na IBA, aqui não é assim. Aleluia. Por isso que eu vou aplicar lá na minha igreja, porque nós vamos mudar isso lá também, viu, gente? Nós vamos mudar essa história lá também. Porque Deus ama quem dá com alegria, gente. Me ajuda, gente. Vamos lá, pega a caneta, pelo amor de Deus, mas me dá um sorriso. Eu fiquei assustado agora, gente. Sério? É com alegria! Aleluia! Ontem nós ouvimos aqui, não é, o texto de Neemias, quando Neemias faz a convocação para aquela celebração,
E ele diz o seguinte: olha, hoje não é dia de tristeza, hoje você pode deixar a tristeza aonde você quiser, mas hoje é dia de celebração. Celebração é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa. Valeu como ensaio, então vou repetir, porque nós vamos dar um sacudir. Amém? Então ele convoca o povo e diz: a alegria do Senhor é a nossa força, força, força. A igreja tem força de Deus, a igreja tem força de Deus. Oh, reblandecendo queira manda lá. Aleluia. Tem unção aqui, gente. Pastor Tiago disse: tem unção mesmo, pastor. O pessoal, vamos pegar fogo desse negócio. Nós vamos ou não vamos? Vamos atrair a presença de Deus e vamos fazer esse lugar, nessa noite, vamos fazer ele sacudir? Porque quando a glória de Deus vem, a Bíblia diz: sacerdotes não ficam em pé, ninguém pode ficar em pé por causa da glória do Senhor. Aleluia. Eu não sei você, mas eu quero. Mas vamos lá. Aleluia. Aleluia. Uau! Será que eu consigo? Glória a Deus. Uau, que unção nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós vemos no texto que o que o homem semear é o que ele vai colher. É o que diz o pastor Elfani Nolasco. Ele diz, conforme o texto de Gálatas, não é? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aleluia. Então, antes que o Heber pensasse sobre essa noite, instituísse a noite da doação, é algo que já está no coração de Deus e que ele apenas inspirou. O pastor Heber está inspirando essa igreja a ela viver um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Qual é o primeiro e grande mandamento da Bíblia? Vou dar mais uma chance para vocês, né? Se vocês não souberem, vocês vão fazer vergonha, pastor Heber. Pelo amor de Deus. Qual é o primeiro e grande mandamento da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa compreensão e de todas as nossas forças. Aleluia! Força é força, gente. E qual é o segundo mandamento
que diz a Bíblia e disse Jesus, semelhante ao primeiro. Vou dar outra chance. Como é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amém? Você concorda? E se eu te disser que Jesus mudou isso? Não é heresia, não. Quando Jesus veio à Terra, gente, ele viu que tem um problema com esse mandamento. Tem. Porque o que ele percebeu? Que as pessoas que não se amam, como vão amar alguém? Como é que alguém que injeta droga no seu próprio corpo não vai injetar no teu? Como é que alguém que trata mal alguém não vai tratar mal você? Então Jesus observou e viu que esse mandamento precisava ser aprimorado. Diga comigo, aprimorado. Então ele disse, um novo mandamento vos dou. E é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. Porque nele não há imperfeição, nele não há falha. Ele amou de tal maneira que deu a sua própria vida para morrer em meu e em seu lugar. Esse amor nunca falha. Esse amor nunca falha. Aleluia. Compreendeu aí? Então o padrão agora não é mais eu amar você como a mim mesmo. Porque se eu não me amar? Como é que eu vou te amar? Então o padrão agora é ame como Jesus amou. Então, e aí o pastor Nolasco, ele diz o seguinte, primeira coisa que nós encontramos aqui, somente colhe quem planta. Somente colhe quem planta. A primeira regra da lei da semeadura e da colheita ensina que somente quem planta é que colhe. Isso é tão natural que você não vê um agricultor colhendo sem ter plantado. Então basta olhar para a agricultura que você vai perceber o princípio de Deus. Está lá. O agricultor precisa plantar a semente para poder colher. Então só colhe quem planta, gente. Amém? Então diga para a pessoa do seu lado, olha, talvez você não saiba, mas eu vou te dizer hoje. Só colhe quem planta. E olha só, quem deixa de semear por causa de situações adversas, escute, aumenta a sua dificuldade. Pois, Eclesiastes 11:4 diz, quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Está lá em Eclesiastes 11:4. E ninguém pode dizer que não planta por falta de semente. Pois quem provê a semente é... Vou dar uma caixa de chocolate. Porque são uns poucos aí que disseram, né? Mas acertaram na mosca. Quem provê a semente é... Vamos lá, me ajude aí, eu vou perguntar de novo. Quem provê a semente é... 2 Coríntios 9, o versículo 10.
aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e lhe multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Quem provê a semente é Deus, gente. Isso deveria ser um motivo de libertação para nós. Porque não depende de nós, depende dele. Ele é que quer nos abençoar. Então, quando colocamos no coração um propósito de semear, ele vai nos dar semente. Aleluia! Ele vai nos dar a semente. Ele vai prover a semente. Não é isso que Deuteronômio diz quando nos informa que é Deus aquele que dá aos homens o dom de adquirir riquezas? É Deus que nos dá, gente. Então, você quer saber de uma coisa? Liberte-se. Quando você for semear, não fique preocupado, não. Porque é Deus que vai prover a semente. Só diga para ele: eu vou semear. Eu vou semear. A partir de hoje, eu vou semear. E deixa ele prover a semente. Amém? Fala: Senhor, eu quero semear. Senhor, eu vou semear. Porque agora eu sei que é o Senhor que provê a semente. Vamos lá, dá um glória a Deus. Isso, aplauda ele, aplauda ele. Ele é digno, aleluia, ele é digno. Existem pessoas que estão passando necessidade por não terem plantado para o futuro. E ainda outros que viveram privações no passado, mas se prepararam e agora estão colhendo abundantemente. Porque a Bíblia diz, Salmo 126, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará consigo trazendo os seus. Esse texto nos diz então, meu irmão, que tem que semear, nem que seja chorando. O texto lá diz, não, vamos fazer isso com alegria que é melhor. Então, mas aqui ele diz isso claramente para nós, o salmista diz isso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, ainda que seja chorando. E também é preciso entender que muitas vezes você não chora só por tristeza. Concorda comigo? A gente chora também porque está alegre. Não é verdade? Então, a palavra nos ensina que devemos. Eclesiastes 11:6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ninguém sabe. Então vá lá e semeia. E semeie, se possível, mais de uma. É isso que o texto está nos dizendo. Não se conforme em semear apenas uma. Semeie mais. Porque você não sabe qual é que vai dar frutos. Então, quanto mais você semeia, mais você vai colher. Mas, como existe um tempo para a colheita, então você planta agora e de repente pode ser que essa semente vá demorar mais um pouco. Então você continua plantando, porque à medida que você vai plantando, se você planta 365 dias no ano, você vai colher quantos dias no ano? Você vai colher. Então você tem que semear. Todo dia.
O ano tem 365 dias. Eu vou semear 365 dias, porque eu quero colher no próximo ano 365 dias. Agora, se eu semear somente esporadicamente, né? Semear de ano em ano, planta uma sementinha, aí fala assim, tu viu, né? Tu viu, né? Semeei, né? Aí passa mais um ano, você vai lá, planta uma outra sementinha, fala assim, tu viu, né? E sempre passando dificuldade. E aí tem dia que não tem nada, não tem colheita. Não teve semente plantada, não tem colheita. Hã? Olha que legal, né? E eu não sei porque que eu tô tão admirado, porque eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Mas eu fico admirado porque às vezes é eu que sou burro. Então é por isso que eu fico admirado. Porque isso é tremendo demais. Para mim é tremendo demais isso. Para mim isso é libertador, é extraordinário, é maravilhoso, é poderoso, é glorioso. Eu fico, com cara de bobo. Queridos, se você não está colhendo, e aí eu te pergunto, você não está colhendo? Então, plante. E então você vai colher. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Segunda coisa, você só colhe o que foi plantado. Você só colhe se plantar é um, e você só colhe o que foi plantado. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A segunda regra da lei da semeadura e da colheita ensina que somente colhemos daquilo que semeamos. Quem planta cereal, colhe cereal. Quem planta frutas, colhe frutas. E assim por diante. Tudo que plantarmos será colhido. Porque olha só que erro que a gente comete. A gente diz assim, pai, tu sabe. Tu sabes que eu estou precisando de um carro. Eu preciso de um carro, eu tenho que ter um carro. E aí você vai lá e planta R$10. Você compra um carro com R$10? Nem de mão. É verdade, irmão. Aí a gente, né? Senhor, tu sabes, eu quero um carro. Aí vai lá e planta R$10 e quer um carro. Aí o Senhor diz, o que eu posso fazer? Porque você planta proporcionalmente ao que você colhe, proporcionalmente ao que você planta. O pastor Heber estava falando de semear relógio. Irmãos, eu já perdi a conta também. Esses dias eu ganhei esse aqui, Michael Kors. O pessoal deve estar pensando, rapaz, esse pastor deve ser rico, né? Olha como ele se veste, como ele é bonito, cheiroso, arrumado, né? Isso aqui eu ganhei. Camisa. O sapato. A calça eu comprei. Aí o relógio. Porque eu perdi a conta de quantos relógios eu já dei. Se eu plantei relógio, eu vou colher o quê? Espiga de milho. Se eu plantei relógio, eu vou colher relógio, gente. Só que você sabe que a colheita é proporcional. Então, o que a Bíblia nos promete? Que a semente, ela dá a 30, a 60 e a 100 por um, né? Então, você plantou um de 100. Quanto é 100 vezes de 100 aí? R$10.000. Não é verdade?
Ela é proporcional. Então já plantei relógio. Até enrolou a língua aqui. Eu já plantei relógio, né? De 300, de 400, de 500, de 600, de 1.000. Então eu estou colhendo proporcionalmente ao que eu planto, gente. E você colhe de acordo com o que você planta. Pastor Heber semeou um sapato, né? O que você ganhou, pastor? Vários e vários sapatos. Estão compreendendo, gente? Estou conseguindo me esclarecer para vocês? Então você colhe o que você plantou. A segunda regra é essa. Só colhemos daquilo que semeamos. Mas pastor, como é que eu faço então se eu quero semear um carro e eu não tenho um carro? É problemático. Mas vou te dar a solução nessa noite. Você vai começar com uma bicicleta. Você não tem carro, vai lá na loja e compra uma bicicleta. 10 prestações. Paga a bicicleta. Amém? Aí você vem e semeia a bicicleta. Tá paga, quitada. Ó, devendo não, tá, gente? Que assim não vai. Aí você vem e semeia a bicicleta. Aí o que é que você vai colher? Não, você vai colher uma bicicleta. Mas você vai colher uma bicicleta que vale pelo menos, não é? Pelo menos 30 vezes do que é que você semeou. Hã? Então, olha só. Aí você vai ganhar uma bicicleta, né? Aí você vende a bicicleta e compra uma moto. Aí você quer colher uma moto, você vai lá e planta a moto. Aí você vai colher proporcionalmente a moto que você plantou. Então, se você plantou uma moto, não é que vale R$5.000, você vai colher aí pelo menos uma moto, sei lá, de 20 mil, sei lá, não sei. É com Deus, é Deus que faz essa conta aí, essa matemática aí é com Ele. Então tem que ter uma progressão, gente. Agora está aqui quem ganhou um carro sem ter um centavo no bolso, sem ter doado o carro. Dá glória a Deus. E eu ganhei um carro sem ter plantado o carro. Mas essas são as excepcionalidades de Deus. Porque quando Ele quer te abençoar, Ele te abençoa e pronto, acabou. Então, o princípio é dele, foi Ele que estabeleceu. Ele faz o que Ele quer dele. Aí eu estava lá em São Miguel andando a pé. Igreja pequena, não tinha recurso. E aí eu vou numa oração e Deus levanta uma irmã e diz assim: pastor, eu estou vendo o senhor receber a chave de um carro. Eu falei: rapaz, essa visão é de Deus. E é novo. Eu falei: é mais de Deus ainda. Agora é que eu creio que é de Deus. Aí sabe o que o burro aqui fez? Eu fui comprar um carro usado. Oh, meu Pai do céu. Ainda bem que eu melhorei, Senhor, obrigado. Em poucos meses as portas começaram a se abrir e Deus levantou na igreja e um disse assim: pastor, eu vou dar uma carrada de tijolo para o senhor comprar um carro. Olha só. Eu vou dar uma carrada de tijolo para o senhor comprar um carro. Aí o outro disse: pois eu ajudo, eu dou também, eu dou mais uma carrada. E aí o outro disse: pois eu vou dar R$500. E aí, quando eu vi, eu tinha o dinheiro da entrada do carro. Aí eu fui comprar um carro velho. Aonde eu bati a porta fechada, pastor. Eu olhava o carro não prestava. Eu olhava o carro não prestava. Aí Deus usou a jumenta de Balaão para falar comigo. Porque eu não estava ouvindo, não estava conseguindo ouvir a Deus. Deus falou: eu vou te dar a chave de um carro novo, cara. Para que tu está atrás de um carro velho? Aí Deus usou.
Aí a jumenta parou na minha frente e disse assim: que isso? Vai lá na concessionária tal, que lá tem muitas facilidades. Você comprar um carro novo. Parece que ele ainda falou assim: novo. Gente, na primeira concessionária que eu entrei, eu obedeci a voz de Deus, eu saí de lá com um carro novo. Vamos lá, glorifica o Senhor, me ajude. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E o princípio é esse: você vai colher o que você plantar. E deixa Deus agir na tua vida, porque se Ele quiser, Ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai trazer à existência o que não existe. É assim que Ele fez o mundo. Pela sua palavra Ele disse, não é? Haja luz. Luz. Ele é poderoso. Aleluia. E devemos semear então, gente. Então, olha só. O que você tem plantado? Pergunto de novo para você. Eu quero te dizer, plante somente coisas boas. Porque se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins, gente. Então, procure plantar sempre coisas boas. A tua semente tem que ser sempre uma semente na direção de coisas boas. Porque se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Terceiro ou três. A terceira regra da lei da semeadura e da colheita diz que a quantidade que colhemos é proporcional ao tanto que semeamos. A quantidade de sementes plantada determina quanto será colhido. Aquele que semeia pouco também ceifará, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Quando semeamos, devemos confiar em que Deus é quem dá o crescimento. Então é justo que Ele vai nos dar uma colheita abençoada. Ele quer nos abençoar. Por isso devemos plantar o máximo possível para alcançar uma farta colheita. Sabendo que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Eclesiastes 3:2. Eclesiastes 3:2. Então, querido, plante o máximo que você puder. Plante o máximo que você puder. Não retenha nada. Tenha coragem e confiança em Deus para saber que é Ele que provê a semente. Então plante o máximo que você puder e deixa Ele agir na sua vida. O salmista declara: jamais eu vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Gente, Deus não vai deixar você passar nenhum tipo de necessidade se você é alguém que planta sempre o máximo que você pode. Plante o máximo que você puder. A lei da semeadura e da colheita nos ajuda a compreender muitas coisas em nossas vidas. O porquê de muitas coisas pode ser explicado através deste ensino. Pois quem ceifa já está, ou melhor, quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Está lá em João 4:36. Se você plantou coisas ruins em sua vida, peça a Deus misericórdia e perdão. Talvez você deva enfrentar as consequências, mas o Senhor lhe ajudará a vencer tudo. Então comece a plantar coisas boas para colher posteriormente. Para quem plantou coisas boas a vida toda e espera a recompensa de Deus, saiba
que algumas bênçãos espirituais serão colhidas na eternidade e outras aqui nesta vida. Salmo 27, versículo 13. Então, aprendemos que quem planta, colhe aquilo que semeia e proporcionalmente à quantidade que plantou. Você só colhe se plantar, o que plantar e o quanto plantar. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E eu quero concluir com o restante do texto de 2 Coríntios, capítulo 9. Porque do versículo 8 até o versículo 15, eu vou concluir com esse texto, diz algo muito poderoso, que eu quero que você preste bastante atenção. Porque eu vou profetizar sobre a tua vida essa palavra nessa noite. Amém? Você quer? Então, levanta a mão direita aí. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, Igreja Batista Adoração, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês, Igreja Batista Adoração. Graças a Deus por seu dom indescritível. E se você quer, por favor, glorifique ao Senhor. Eu peço a você que exalte a Ele. Coloque-se de pé, aplauda, dê o seu brado de vitória, dê o seu grito de alegria, celebre, porque essas são as palavras do Senhor sobre a sua vida nessa noite.